Devocional 24 de julho de 2025. Café com Deus Pai. Bem-vindo ao devocional diário para a sua vida. Um legado de amor. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João 13:1. O principal foco do ministério de Jesus foi o amor incondicional. Durante seu tempo aqui na Terra, ele quebrou barreiras sociais e culturais e expressou esse amor de diversas maneiras, nos ensinando lições muito valiosas. Em um contexto onde os judeus evitavam os samaritanos, Jesus foi a Samaria e amou aquele povo. Enquanto os ricos menosprezavam os pobres, Jesus os acolhia e alimentava. Mesmo os cobradores de impostos, amplamente odiados, encontravam graça na presença de Jesus. Em meio ao julgamento dos fariseus, ele perdoava, ensinava e acolhia os necessitados. Enquanto a sociedade buscava condenar, Jesus estendia amor e perdão. Ele agiu dessa forma para nos deixar o exemplo de que é possível vivermos uma vida permeada por este amor prático, e essa é a resposta que o mundo tanto precisa. Se você olhar ao redor, verá como a crítica, o julgamento e a fofoca têm tomado conta das relações entre as pessoas, e esse tipo de comportamento só nos afasta do padrão que Jesus nos ensinou. Diariamente temos a oportunidade de marcar a vida das pessoas ao nosso redor, e se for para deixarmos marcas, que sejam de amor. Hoje, somos chamados a refletir o amor de Jesus. Em um mundo carente, o amor oferece perdão, graça e restauração. Da mesma forma que Jesus olha e ama cada um de nós, somos chamados para isso. Saiba que o amor é um poder transformador, capaz de trazer mudanças profundas. A partir de hoje, troque as críticas e os julgamentos, e passe a influenciar ambientes através do amor. Ninguém amou como Jesus, ninguém morreu como Jesus, ninguém ressuscitou como Jesus. Devocional 205 de 365. Leitura bíblica Neemias 5. Palavra-chave amor. Curte, comente e compartilhe. Até o próximo devocional. Neemias 5. Foi, porém, grande clamor do povo e de suas mulheres, contra os judeus, seus irmãos. Porque havia quem dizia, nossos filhos e nossas filhas, somos muitos e então tomemos trigo, para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia, as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos, para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia, tomamos emprestado dinheiro até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos, e eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e até algumas de nossas filhas são tão sujeitas, que já não estão no poder de nossas mãos, e outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor, e estas palavras, muito me indignei. E considerei comigo mesmo no meu coração, depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes, sois usurários cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles uma grande assembleia. E disse-lhes, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às nações, segundo nossas posses, e vós outra vez venderíeis a vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram, e não acharam que responder. Disse mais, não é bom o que fazeis, porventura não andaríeis no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio das nações, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus servos, a juros lhes temos emprestado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite, que vós exigis deles. Então disseram, restituir-lhes-emos, e nada procuraremos deles, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes, e os fiz jurar que fariam conforme a esta palavra. Também sacudi as minhas vestes, e disse, assim sacuda Deus todo o homem da sua casa e do seu trabalho que não confirmar esta palavra, e assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse, Amém. E louvaram ao Senhor, e o povo fez conforme a esta palavra. Também desde o dia em que me mandou que eu fosse seu governador na terra de Judá, desde o ano 20, até ao ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão do governador. Mas os primeiros governadores, que foram antes de mim, oprimiram o povo, e tomaram-lhe pão e vinho e, além disso, 40 siclos de prata, como também os seus servos dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus.
Como também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus servos se ajuntaram ali à obra. Também dos judeus e dos magistrados, 150 homens, e os que vinham a nós dentre as nações que estão ao redor de nós, se punham à minha mesa. E o que se preparava para cada dia eram boi e 6 ovelhas escolhidas, também aves se me preparavam e, de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies, e nem por isso exigi o pão do governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Neemias 5:1-19.